Vamos iniciar a nossa aula então, pessoal? Comecem aí pelo cabeçalho. A data de hoje, 25 de junho de 2020. Hoje é quinta-feira e o clima como está. Então, na aula de ciências hoje, nós vamos trabalhar o movimento da sombra. Nós já falamos sobre isso no livro de ciências e a gente vai fazer uma retomada hoje com o livro de projetos integradores das páginas 8 até a 12. Antes da gente iniciar as atividades no livro, a professora vai deixar um link de um vídeo da Peppa Pig que ela fala um pouco sobre essas diferenças da sombra. Então, ela vai falar por que a sombra fica grande, por que ela fica pequena, por que ela some, né? Então, tudo isso está bem explicadinho aí no vídeo. Só que o vídeo, ele tem uns 5 minutos de vídeo. Então, se vocês tiverem tempo para assistir tudo, é um vídeo bem legal, bem explicativo, e vocês podem assistir tudo, tá bom? Quem não quiser assistir tudo, vocês vão assistir do minuto 1 e 14 até o minuto 3 e 2, tá? Do vídeo, que é a partezinha bem bacana que eles vão falar sobre a sombra, tá? Então, depois eu deixo lá na aula os minutinhos do vídeo que vocês têm que assistir. Quem quiser assistir o vídeo todo também não tem problema, tá? Quem assistiu o vídeo, então, vai pegar aí o nosso livro de projetos integradores na página 8. A página, olha só, o capítulo começa assim, com uma capa bem bacana. E aí, do lado, tem algumas perguntinhas. As perguntinhas da número 1, vocês vão responder aí nos quadrinhos, tá? E a da número 2 é só para discutir mesmo. Então, na número 1, vocês vão completar o quadro a seguir. O que eu vejo na imagem? Então, o que vocês veem aqui nessa imagem? O que vocês acham da imagem? E o que vocês se perguntam sobre a imagem? Que pergunta que vem na sua cabeça? Então, vocês vão escrever aqui as respostas para essas 3 perguntinhas aqui. E depois, vocês vão discutir com quem está fazendo as atividades aí com vocês sobre essas perguntinhas aqui da número 2 e 3. Agora, compartilhe com o colega suas observações e as suas curiosidades. Vocês perceberam a imagem da mesma forma? As suas curiosidades são parecidas com as do seu colega? Como a gente não está em sala, compartilhe aí com quem está fazendo com vocês. A pessoa conseguiu ver a mesma coisa que você? Qual que é a sua curiosidade, a curiosidade da pessoa que está aí com você, tá bom? 3. Converse com o professor e os demais colegas sobre as perguntas abaixo. Então, a mesma coisa, vai conversar com quem está fazendo aí com vocês. O que vocês viram na imagem? Sobre o que vocês ficaram curiosos ao observar essa imagem? E o que você sabe sobre as sombras? Então, respondam aí essas perguntinhas oralmente e vamos para a próxima página. Página 10. Então, aí tem um resumo do que vai ser trabalhado nesse capítulo aí com esse projeto. Você já percebeu que a sua sombra não é sempre igual? Neste projeto, vamos investigar os padrões das sombras e as mudanças que ocorrem com elas ao longo do dia. Depois, vamos produzir um instrumento utilizando esse conhecimento. Então, o início do projeto, né, que a gente vai trabalhar hoje. Então, as etapas do projeto explorando as sombras produzidas pelo Sol, procurando padrões, retomando nossas perguntas e produzir algo com esse conhecimento. Na número 11, então, a gente vai começar explorando as sombras. Vocês sabem como as sombras são formadas? Vamos realizar alguns testes para pensar sobre isso. Então, vocês vão precisar aí de uma lanterna, de alguns objetos e jornal se for necessário, tá bom? Então, utilizem aí, pessoal, a lanterna do celular do papai e da mamãe, ou quem tiver uma lanterna mesmo em casa, vai ser bem bacana. Letra A. Fechem as cortinas da sala ou cubram as janelas com jornal para diminuir a claridade. Aponte a luz da lanterna para diferentes objetos da sala e observem a formação das sombras. Número 1. Qual é a posição da luz e da sombra em relação ao objeto? Então, se você apontar a lanterna para algum objeto da sala, onde que fica a luz, onde que fica a sombra? Vocês vão responder aí, tá?
Na página 12, tem a pergunta número 2. A posição da lanterna faz a sombra mudar? Explique de que maneira isso acontece. 3. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se aproxima dele? Então, vão fazendo essas experiências aí para poder responder, tá bom? 4. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se distancia dele? 5. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se movimenta ao redor dele? E 6. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se movimenta para cima e para baixo? Então, respondam essas perguntinhas aí, façam as experiências, aproveita que vai ser uma experiência bem bacana. E a número 7 e a 8 vocês podem fazer um X aí, que vocês não vão precisar realizar elas. Certo, pessoal? E de tarefinha, vai ser uma tarefa e uma experiência ao mesmo tempo. Então, prestem bastante atenção. Se não tiver sol o suficiente, se estiver nublado, a gente vai deixar para fazer no próximo dia que tiver sol, tá bom? Mas não vamos deixar de fazer porque vai ser uma experiência bem legal. Como a nossa aula começa às 8 horas da manhã e a tarefinha vocês vão ver só no final da aula, então deixa para fazer essa tarefinha no dia seguinte, tá bom? Vocês vão escolher um objeto, pode ser um brinquedo, um super-herói, um carrinho, um bichinho, qualquer coisa que ele pare e que ele possa ficar no sol o dia todo, tá bom? Então, analisa aí algum objeto que a gente pode deixar lá no sol, porque vocês vão precisar observar ele o dia todo. Então, vocês vão pegar e vai deixar esse objeto lá no sol. Às 8 horas da manhã, que é o horário que começa a nossa aula, vocês vão pegar um giz que a professora deu aí no material de vocês, um giz de quadro, vai deixar o objeto lá na posição onde bate o sol o dia todo e vai desenhar a sombra que formou. Não pode mexer no objeto, tá bom? Desenhou a sombra com o giz, deixa o giz guardadinho, deixa o objeto lá sem tirar ele do lugar. E depois vai voltar lá ao meio-dia e vai fazer o desenho de novo da sombra, sem mexer o objeto. E vai ver aonde que a sombra está. Entenderam? Então, vocês vão desenhar a sombra às 8 horas da manhã, depois vai desenhar a sombra ao meio-dia e vai ver se a posição da sombra se moveu de lugar. Qual é a posição que a sombra está. E por fim, vocês vão voltar lá às 5 horas da tarde e vai desenhar novamente. Então, vai ser 3 desenhos de sombra sem movimentar o objeto. E por fim, vocês vão ver como que a sombra muda de lugar ao longo do dia, tá? Se quiser, vocês podem me mandar um áudio para me contar como foi, tira foto, me conta como é que foi essa experiência, porque eu vou querer saber. Certo, pessoal? Então, resumindo, vai escolher um objeto que pode ficar no sol, deixar ele lá. Às 8 horas da manhã vai desenhar a sombra dele, volta, faz a atividade do dia, pode brincar, coloca o celular para despertar, meio-dia, volta lá, vê aonde que está a sombra, faz o desenho, volta a brincar, faz as suas coisas, coloca o celular para despertar às 5 horas. Quando for 5 horas, volta, desenha de novo a sombra e aí você vai observar quanto foi a diferença da posição dessas sombras aí. Não precisa registrar nada no caderno, é só para vocês observarem mesmo essa experiência que vai ser bem bacana. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje e daqui a pouco eu volto com a correção do dia.